Ouvir a Justiça está de volta discutindo sobre a Lei de Tóxicos de 2006 e a ideia de penas restritivas de direitos para pequenos traficantes em lugar de prisão. Nossos convidados, o juiz Edson Feital, da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, e o defensor público criminal Guilherme Tinti. A articulista Luísa Eluf, no jornal Estado de São Paulo, em 1º de fevereiro, fez a seguinte pergunta: o que são pequenos traficantes? Será que eles existem? O pensamento dela é o seguinte: todo traficante, pequeno, médio ou grande, é uma peça importante na engrenagem do crime organizado e deve padecer dos rigores da lei. Ou seja, segundo ela, traficante é traficante. Os senhores concordam com a articulista? Começando com o senhor, doutor Edson. Sem dúvida alguma. Mesmo porque hoje em dia é difícil você pegar o financiador do tráfico. O tráfico se vale justamente dessas pessoas que vendem pequenas quantidades de drogas. Então, não existe, numa situação global, o pequeno ou o grande traficante. O traficante é um marginal da pior espécie, que traz a morte para dentro da sua família, que desgraça a sua família vendendo droga para o seu filho e que deve merecer da lei um tratamento especial. À medida que você afrouxa a lei em relação aos bandidos, você desprotege a sociedade. E nós temos que ter essa situação em mente. Não se pode dizer que um pequeno traficante é aquele que vende 50 pedras de crack, quando, na verdade, muitas vezes, quando ele é detido com menos do que isso. Fora o seguinte, muitas vezes a lei diz que o sujeito que não tem, que é primário, ele merece uma pena menor. Acontece que muitas vezes no tráfico de drogas, o cidadão já vem vendendo droga há 6, 7 meses e a polícia não consegue botar a mão nele, porque chega na boca de fumo, ele corre. Ele é primário porque não tem uma condenação transitada em julgado, mas ele é habitual na prática do crime de tráfico de drogas. Então tudo isso tem que ser visto pelo juiz na hora da aplicação da pena. Gostaria que o senhor comentasse, defensor Tinti, a fala do doutor Feital. Olha, eu uso discordar um pouco, porque a própria Constituição, ela deixa aberto ao magistrado a possibilidade de individualizar a sanção penal de acordo com as características pessoais de cada cidadão. Então, eu acredito que deve ser feito esse procedimento de investigação durante a fase instrutória, ser melhor apurado a conduta do cidadão, há quanto tempo ele está envolvido com o tráfico, a que cadeia ele pertence ou ele não pertence. Porque se nós fizermos um procedimento de individualização da pena consciente, preocupado com a causa do desvio da conduta, eu acho que a capacidade de recuperar essa pessoa é muito maior do que submetê-la ao encarceramento. E uma coisa que eu combato muito é acreditar que a única pena capaz de ressocializar é a pena privativa de liberdade. Eu acho que o que faz o cidadão acreditar na justiça não é a pena que ele vai receber, mas é a rapidez com que o Poder Judiciário vai dar a resposta ao crime e depois, como será executada essa pena. O senhor quer fazer a tréplica, doutor Feital? Essa situação é uma situação muito teórica, né? Na prática é o seguinte: o que a sociedade quer? Se o cidadão é um traficante, você dá uma pena pequena e poucos dias depois ele volta para a porta da escola para vender droga para o seu filho, você não vai gostar. É claro que todo juiz, como eu já disse aqui, não acredita que se você encarcerar um indivíduo, que ele vai sair de lá ressocializado, preparado para ter uma nova vida. Nós sabemos que isso não acontece. Por outro lado, isso aí é uma forma da sociedade dizer para a pessoa o seguinte: olha, você vai fazer uma opção. Se você errar nessa opção, você vai tomar cadeia. E a cadeia não é pouca não. Por quê? Porque se não fizer isso, você não intimida a pessoa. E se você não encarcerar o traficante, você também não protege os seus filhos. Então a única maneira que o juiz tem em cima da lei é o encarceramento. E o encarceramento é pouco. Porque apesar de falar assim, não, a pena é de 5 a 15, se o réu for primário, não pertence e tal, vai para 1 ano e 8 meses. De 1 ano e 8 meses, ele fica 8 meses preso. Como ele não tem estrutura nenhuma, e o Estado realmente peca nisso, e o doutor nesse ponto tem razão, porque o Estado não trabalha na ressocialização do preso, deveria trabalhar em relação a isso,
ele vai voltar para o meio onde é que ele veio. O presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Fernando Fragoso, acha que a prisão de usuários que cometem pequenos delitos é um absurdo. Ele entende que o uso de drogas é um problema de saúde pública que não deve ser tratado com o direito penal. Doutor Tinte, é isso mesmo? Está certo o presidente do IAB? Eu acredito que nos processos em que o cidadão é dependente químico, a própria lei já traz a resposta de aplicação de uma medida curativa ao invés da prisão. Então, acredito que nos casos que a pessoa seja imputada a ela um delito de tráfico de entorpecentes e se constata que a pessoa é dependente química, né, a resposta que está na própria lei não é a pena de prisão, mas sim a aplicação de uma medida curativa, que seria o encaminhamento dela para tratamentos. E nesses casos dos pequenos traficantes, tem um estudo interessante de um defensor público do Rio de Janeiro, que ele fez um levantamento de que boa parte dos pequenos traficantes, ou seja, aqueles que recebem uma pena inferior a 5 anos pela incidência do 33, parágrafo 4º, eles são dependentes químicos. Ou seja, não adianta nós simplesmente colocarmos esse cidadão dentro de uma unidade prisional sem trabalhar a causa do problema, que é a dependência. Ele saindo de lá dependente, ele vai voltar para o mundo do tráfico. Então, a grande questão da execução da pena, no caso do usuário dependente químico, é trabalhar e curar uma doença, que a dependência química é uma doença. Hoje o crack, principalmente em Belo Horizonte, ele atinge índices alarmantes e o cidadão vende droga, é dependente, é preso, não sai daquele círculo de dependência e a reincidência ela volta sempre. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.